Bom dia a todos. Falta pouco tempo para iniciarmos a próxima e a primeira sessão de apresentações, que, como sabem, serão em sequência e no final das mesmas, em sequência porque foram pré-gravadas, e no final das mesmas teremos um pequeno período de debate, se assim entenderem e se houver questões a ser colocadas. Agradeço que as questões sejam objetivas, claras e que sejam dirigidas a um dos comunicadores. O primeiro será o Ricardo Rebelo, com análise da reprodutibilidade de um teste de coordenação global em jovens jogadores de futsal. Depois Ana Filipa Silva, com um estudo das determinantes da capacidade aeróbica em jovens atletas. Filipe Clemente, com o estudo das determinantes da capacidade de realizar sprints repetidos em jovens futbolistas, análise da idade óssea, produção hormonal e qualidades físicas. Posteriormente o Diogo Martinho, com a comparação das idades ósseas com o método Grealish-Pyle em jovens jogadores de futebol feminino. Análise do aumento da relação antagonista-agonista da força de grupos musculares da articulação do joelho, avaliação da dinamometria isocinética à velocidade angular de 60 milissegundos, ou desculpem, 600 segundos em jovens futbolistas, do João Duarte. E finalmente o período de discussão. Portanto, a partir das 9h30, de forma sequencial, entrarão então as vossas gravações. Agradecemos mais uma vez a vossa participação e o empenho que tiveram em dar mais valor acrescentado a esta ação e a este seminário. A todos um bem-aja e bem-vindos. Olá a todos, o meu nome é Ricardo Rebelo Gonçalves, faço parte de um grupo de investigação ou de um grupo de trabalho que vem da Escola Superior de Educação em Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Nós neste trabalho resolvemos questionar a pouca abundância de testes que se proponham a avaliar a coordenação óculo-pedal, ao contrário daquilo que verificamos em testes de coordenação óculo-manual, sendo que mesmo estes nem sempre estão presentes, ou este tipo de componente nem sempre está apresentada ou proposta nas baterias de avaliação normalmente aplicadas. Desta forma, de uma forma introdutória, a competência motora, que é constantemente alvo de uma atenção por parte da comunidade científica, mas não só, mesmo empiricamente desperta grande interesse na prática, esta associação e implicação que a coordenação motora ou competência motora apresenta em diferentes âmbitos, principalmente no desenvolvimento de uma prática de atividade física e da adoção de estilos de vida saudáveis. Neste âmbito são destacados alguns dos trabalhos, por exemplo, do Leonardo Luz ou do professor Vítor Lopes, que tem feito aqui um trabalho muito interessante e muito competente. Para além disso, do ponto de vista do desenvolvimento motor, importa-nos ressalvar que a coordenação motora está na base daquilo que é considerada uma proficiência motora, mais específica até, e no próprio desenvolvimento de uma técnica individual quando aplicada num contexto específico de uma modalidade esportiva, por exemplo. Relativamente à coordenação motora, e este conceito não é consensual na literatura, a própria terminologia que é comumente utilizada, referimos muitas vezes à coordenação motora como habilidades coordenativas, como competência motora, aptidão motora ou habilidades coordenativas, essa própria indefinição quanto ao conceito levanta grandes dificuldades na elaboração de protocolos de avaliação, nomeadamente nas componentes que devem ser incluídas e devem ser abordadas. Perante estas limitações, um trabalho recente que abordou precisamente estas limitações apresentadas e que apresenta alguma alternativa aos tradicionais testes, como por exemplo o KTK ou o Gross Motor Development ou ainda o caso do MBAC ou MABC, são alternativas que apesar de tudo têm as suas limitações. Limitações estas que apesar de tudo, mesmo quando aplicamos num âmbito mais de identificação, de seleção e desenvolvimento de jovens talentos,
acaba por ressalvar a importância da coordenação motora, quer seja na diferenciação por nível competitivo ou até em estudos retrospectivos, verifica-se a importância desta coordenação motora e até em diferentes modalidades, como seja o caso da ginástica, do ténis de mesa ou mais comum no futebol. Destaco aqui os trabalhos de dois grupos, principalmente na Holanda e na Bélgica, que têm focado muito na importância e no desenvolvimento da coordenação motora em idades mais baixas. No entanto, quando olhamos por exemplo, para o estudo de Faber em 2014, que propôs desenvolver um teste de coordenação, de avaliação de coordenação óculo-manual, verificamos que tal não tem correspondência na coordenação óculo-pedal. E como tal, o objetivo deste estudo, e sabendo ou realçando a importância que tem vindo a ser realçada relativamente à coordenação motora e a sua aplicação no desenvolvimento de jovens talentos, o objetivo do presente estudo foi o de propor e examinar a reproducibilidade de um novo protocolo que procurasse avaliar a coordenação óculo-pedal aplicada a jovens jogadores de futsal. Desta forma, foram avaliados 27 atletas pertencentes a 2 equipas de futsal, com uma média de idades de 15 anos e com uma prática desportiva média de 3 anos, prática desportiva entendida como fora do futsal, sendo que tinham 5 anos em média de prática já de futsal. Os atletas foram avaliados em 2 momentos, com 1 semana de intervalo, sendo que no primeiro momento todos eles foram avaliados quanto à sua caracterização antropométrica, questionários de preferência manual e pedal, e realizaram o teste de coordenação óculo-pedal, sendo este teste apresentado sobre 2 condições, de forma aleatória, à medida que os grupos iam chegando, utilizando uma bola de ténis ou utilizando uma bola de futsal. Na semana seguinte, e no segundo momento então, realizaram o teste, mas de ordem inversa. Este teste proposto baseia-se, como referi anteriormente, no teste proposto por Faber em 2014, onde ele utiliza diferentes condições, quer a 1 metro, quer a 2 metros para lançar e receber a bola, quer utilizando uma bola de ténis ou utilizando uma bola de ping-pong. No nosso teste, acaba por ser um desenvolvimento do mesmo, mas com uma característica particular, onde o atleta tinha ou era pedido que parasse a bola com o pé. Isto para quê? Para remover alguma componente técnica que pudesse existir e que pudesse ser confundido com o teste de passe à parede que foi proposto para o projeto Skillits e que foi aplicado na tese de doutoramento do professor António Figueiredo na Universidade de Coimbra e depois reproduzido por muitos dos seus estudantes. No fundo, o teste é este, onde o atleta tem a possibilidade de utilizar o pé que quiser, enquanto que no teste que nós apresentamos é pedido ao atleta que vá variando o pé, quer na recepção, e o mesmo pé que faz a recepção é responsável por fazer o lançamento da bola. Isto obriga a que haja um deslocamento dos segmentos e do próprio peso do corpo, ou seja, reforça a necessidade de equilíbrio, que é considerado uma das componentes da coordenação ou uma das habilidades coordenativas, tentando aqui remover algum efeito da técnica que pudesse existir. A partir daqui, em termos de resultados, o que realça é que efetivamente os testes acabam por apresentar uma fiabilidade considerável. No entanto, quando comparamos o momento 1 com o momento 2, verificamos que existe uma diferença estatisticamente significativa, principalmente quando utilizamos a condição da bola de ténis. Isto é, parece que há um efeito de aprendizagem que provavelmente podemos especular que esteja associado a uma maior proficiência motora quando os jogadores utilizavam a bola de futsal. Por outro lado,
este dado parece ser indicador de que quando se utilizava a bola de futsal, esta era uma habilidade motora mais específica e com a qual estavam mais familiarizados os atletas. Relativamente à fiabilidade, efetivamente o protocolo revelou uma alta fiabilidade em ambas as condições. No entanto, a variabilidade intrassujeito que é observável, quer no RTEC medida, quer na percentagem do coeficiente de variação, é bastante elevado, principalmente se atendemos às recomendações sugeridas por ZEDI 99, onde a percentagem deve ser inferior a 10%, o que neste caso não se verifica. A partir daqui, o que nos parece é que esta coordenação motora, efetivamente, enquanto fenómeno extremamente complexo, multidimensional, em que participam vários sistemas, e no fundo o que nós procuramos é uma adaptação ótima às condições sobre um determinado controlo e capacidade de adaptação. Por outro lado, sem sombra de dúvidas que nos parece que é importante avaliar e monitorizar estas capacidades ao longo do tempo, considerando diferentes componentes que possam constituir, mesmo em programas de identificação, de seleção e desenvolvimento de indivíduos talentosos. Por outro lado, e algo que foi feito a posteriori, fomos examinar a correlação entre a idade cronológica, o tempo de prática desportiva e o tempo de prática no futsal com os testes, e verificamos que havia uma correlação positiva e significativa para ambas as condições, particularmente no segundo momento, quando utilizávamos a bola de ténis. Portanto, aqui a prática parece, enquanto base fundamental para a experiência e desenvolvimento da proficiência motora, parece ter aqui uma grande influência, e existe mesmo essa necessidade, então, de explorar estas capacidades ao longo do tempo, monitorizando o seu desenvolvimento. Desta forma, este estudo acaba por ser uma primeira tentativa de incluir uma alternativa aos habituais testes de coordenação óculo manual. No entanto, fica aqui em falta examinar a validade de construto do protocolo sugerido, compreender também que características é que influenciam a performance neste teste, e por outro lado, o próprio efeito da idade cronológica e do tempo de prática, que nos parece ser aqui relevante. Por outro lado, este teste que apresenta valores de fiabilidade aceitáveis, no entanto, a elevada variação entre as sessões sugere a necessidade de uma familiarização com o protocolo, e ao contrário do que foi sugerido inicialmente, em vez de 2 tentativas por sessão, onde contava a melhor das 2, sugere-se a utilização de 3 tentativas, contando então a melhor das execuções. Desta forma, agradeço a participação e a atenção, mostrando disponibilidade para poder colaborar em qualquer questão que possam apresentar. Muito obrigado. Olá, o meu nome é Ana Filipa Silva e venho-vos apresentar um estudo com o título de Estudo das Determinantes da Capacidade Aeróbia em Jovens. Este estudo foi desenvolvido com jovens atletas na modalidade de futebol. Ora, é sabido que a resistência aeróbia é uma capacidade predominante e preponderante para o desenvolvimento do desporto que é o futebol, sendo que o VO2 máximo é o parâmetro mais representativo da função cardiovascular. Este exerce efeitos benéficos na questão do jogo do futebol sobre parâmetros como o tempo total gasto em atividade de alta intensidade, o número de sprints executados ao longo do jogo, bem como o número de contactos com a bola durante o jogo. De facto, uma correlação significativa entre o VO2 máximo e a distância percorrida tem vindo a ser reportada, onde os estudos parecem indicar que a capacidade aeróbia e os saltos são marcadores de identificação de talentos para discriminar níveis de rendimento entre jovens. Adicionalmente, é também sabido que a maturação desempenha um papel crítico nas adaptações do rendimento ao longo do treino e ao longo do processo de formação, sendo a hormona do crescimento um dos seus aspectos influenciadores.
que tem o seu pico de segregação precisamente no momento da puberdade e no desenvolvimento da maturação. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi explicar a variação da capacidade aeróbia a partir da idade óssea, das qualidades físicas, da participação em jogo e o nível hormonais em jovens futebolistas. Para tal, foram analisados 26 futebolistas do sexo masculino com idades compreendidas entre os 14 e os 15 anos. Para serem incluídos neste estudo, alguns critérios foram determinados, nomeadamente o mínimo de 3 anos de prática federada na modalidade de futebol, participar em todos os momentos da avaliação que foram incluídos neste estudo, não se encontrar lesionado por períodos superiores a 4 semanas consecutivas e por ter sido acompanhado e, portanto, fazer parte deste estudo em pelo menos 80% de todas as competições e todas as sessões de treino onde ocorreu este estudo. De uma forma global, nós podemos verificar que o estudo decorreu entre julho de 2018 e março de 2019, portanto uma época desportiva, onde foram analisadas de forma individual 32 jogos. Nesses 32 jogos, 26 deles eram oficiais e outros 6 não oficiais. Após este momento, o término da época desportiva, foram aplicados testes durante 4 dias diferentes. No primeiro dia foram feitas as análises ou as observações antropométricas, foram também concluídas as colheitas sanguíneas para verificar os níveis hormonais e foi também realizada uma radiografia à mão e punho para a estimação da idade óssea, portanto a idade biológica de cada um destes atletas. No segundo dia, realizou-se o salto vertical através do teste de salto de contramovimento. No terceiro dia, foi aplicado o teste de sprints, onde foi calculado o sprint, os valores médios, portanto os valores de cada sprint e o índice de fadiga ao longo desses sprints. Por último, no último dia foi verificado ou foi aplicado o teste ioiô, onde se procuraria estimar o VO2 máximo de cada um dos atletas. Após toda esta recolha de dados, foram executadas correlações de Pearson para verificar a relação entre todas estas variáveis, bem como uma regressão multilinear para perceber a variação do VO2 máximo. Assim sendo, os dados que foram obtidos estão representados nesta tabela, onde verificamos que a idade biológica corresponde mais ou menos à idade cronológica e que temos aqui todos os valores médios para cada um dos, para a equipa toda que foi analisada. A regressão permitiu-nos explicar 52% de toda a variação do VO2 máximo, sendo que os minutos jogados contribuíram estatisticamente para a variação do VO2 máximo. Assim, podemos verificar ou concluir que, verificar que houve correlações de grande magnitude entre o VO2 máximo e os minutos jogados, mas também com a hormona do crescimento. A regressão permitiu explicar então 52% da variação do VO2 máximo, sendo que os minutos jogados se mostraram preponderantes para essa mesma variação. Esta relação entre o VO2 máximo e os minutos jogados já teriam sido anteriormente registados, tendo sido sugerido que para um aumento de 6% do VO2 máximo aumentaria também a distância percorrida pelo futebolista e o número de sprints que executa durante o jogo. Portanto, aqui uma forte relação entre estas duas variáveis. Em relação à hormona do crescimento, esse aumento foi também verificado em relação ou na mesma proporção com o VO2 máximo, tendo sido reportado anteriormente que há uma forte ligação entre estas duas variáveis, portanto a questão do VO2 máximo e a hormona do crescimento. No entanto, uma influencia a outra, portanto aqui nós não sabemos distinguir bem
é qual deles estará a ter maior influência, se o VO2 máximo para a hormona do crescimento, se a hormona do crescimento para o VO2 máximo, mas que elas se relacionam positivamente, isso conseguimos concluir. Assim sendo, tendo em consideração todos estes resultados, podemos concluir que este estudo permite concluir que para desenvolver a capacidade aeróbia, os minutos de jogo são preponderantes para que isso aconteça. E tal facto deve ser considerado e feito alguns ajustes ao longo do treino. Isto porque aqueles atletas que possam ser menos selecionados para o jogo e que possam ter menos minutos de jogo, deverão ter aqui algum ajuste para que possam também eles beneficiar desse aumento do VO2 máximo. Adicionalmente, este estudo permitiu-nos verificar que estas componentes aqui incluídas permitiram explicar mais de 50% da variação da capacidade aeróbia. Agradeço a vossa atenção, qualquer dúvida estou ao dispor para clarificar. Obrigada. Olá a todos, o meu nome é Filipe Clemente e vimos hoje apresentar um estudo que procurou identificar quais são os fatores que melhor explicam a capacidade de realizar sprints repetidos em jovens futebolistas. Bem, a capacidade de realizar sprints repetidos é naturalmente multifatorial, dependendo de fatores de expressão fisiológica, como por exemplo, e metabólica, como por exemplo o afinamento ou o aprimoramento dos sistemas energéticos, bem como de outras capacidades, nomeadamente a aptidão cardiorrespiratória ou fatores neuromusculares. Todos estes fatores parecem ser explicativos da capacidade de realizar sprints repetidos à luz daquilo que é a evidência científica. E, sabendo da determinância desta capacidade em modalidades coletivas de invasão, parece ser interessante perceber-se como e de que forma é que alguns fatores podem melhor explicar esta capacidade. Bem, para além daquilo que são as variáveis identificadas anteriormente, há também o pressuposto de que esta capacidade de realizar sprints repetidos é naturalmente treinável, e treinável a partir do direcionamento do estímulo de treino para a sua expressão. Depois, eventualmente, poderão existir fatores concorrentes de ordem biológica, como, por exemplo, os níveis de produção hormonal de determinadas hormonas, ou, por exemplo, o estágio nutricional de jovens atletas, ou, eventualmente, também aquilo que são as suas características antropométricas. E partindo dessas hipóteses, geramos aquilo que é o objetivo do presente estudo, que procurou, dentro de um rol de variáveis, identificar quais delas concorriam melhor ou explicariam melhor aquilo que é a capacidade de realizar sprints repetidos em jovens futebolistas. Este estudo foi desenhado e aprovado numa universidade de Teherão e implementado também neste mesmo país, sendo que o estudo ocorreu numa equipa de futebol sub-15, 26 atletas do sexo masculino foram analisados, cumprindo com um conjunto de critérios de inclusão, nomeadamente aquilo que era a participação na maioria das sessões de treino, acima de 85% das sessões de treino de toda a época desportiva, bem como naquilo que era obterem ou apresentarem um mínimo de 3 anos de experiência de prática federada e uma totalidade de presenças naquilo que eram os momentos de avaliação das capacidades e também das características antropométricas e análise sanguínea. Olhando para aquilo que foi o design experimental e também o timeline deste estudo, existem aqui claramente 2 momentos. Um primeiro momento em que se procurou descritivamente recolher informação sobre a participação dos atletas em jogo ao longo de uma época desportiva. 32 jogos foram analisados naquilo que era o número de minutos de participação por atleta, bem como o número de sessões por cada atleta foram recolhidos ao longo desta mesma época desportiva que decorreu entre julho de 2018 e março de 2019. Imediatamente após
o término da época desportiva, decorreram avaliações durante 4 dias, que consistiram na identificação das características antropométricas dos atletas, níveis de produção hormonal da hormona de crescimento e também da IGF-1, também o estatuto ou o estágio maturacional em que eles se encontravam, a capacidade de realizar sprint repetidos, realizar salto com contramovimento e também a aptidão cardiorrespiratória estimada a partir do Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1. Dentro das avaliações, o primeiro dia foi dedicado pela manhã e ainda em condição de jejum àquilo que era a medição da estatura dos atletas, a massa corporal, bem como dentro do Hospital de Tiarão a realizar as radiografias à mão para estimar o estágio nutricional dos atletas através do método Fels, bem como também recolhendo amostras sanguíneas para nivelar ou controlar os níveis de produção hormonal das hormonas anteriormente descritas. No segundo dia de avaliações, também de manhã e após um aquecimento standardizado, procedeu-se à avaliação do salto com contramovimento, obtendo-se daí a altura do salto em 3 repetições e determinada a melhor para fins do presente estudo. No terceiro dia de avaliações, também de manhã e após também um aquecimento standardizado, realizou-se o protocolo de sprint repetidos, consistindo em 7 sprints, com 34,2 metros cada sprint com uma mudança de direção e 25 segundos de recuperação entre sprints. No último dia de avaliações, procedeu-se à implementação do Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1, que foi aplicado também ele de manhã aos atletas e no qual foi utilizado a fórmula de estimação para o volume máximo de oxigênio dos atletas. Portanto, como outcomes considerados para o presente estudo, foram recolhidos, portanto, a idade óssea do atleta, os minutos jogados e o número de sessões de treino ao longo do período de observação da época desportiva e, posteriormente, também a média de tempo decorrido ao longo dos 7 sprints realizados, portanto a RSE média, e depois a altura do salto no contramovimento, o volume máximo de oxigênio estimado a partir do Yo-Yo Intermittent Recovery Test e os níveis de produção hormonal da hormona de crescimento e do fator de crescimento semelhante à insulina 1. Considerando os resultados, de uma forma descritiva foi possível averiguar que os níveis tanto do VO2 máximo estimado como do salto com contramovimento ou da média de sprint repetidos são relativamente próximos daquilo que são os valores reportados na literatura para esta população em concreto. E numa das respostas à pergunta deste estudo, procurou-se estabelecer correlações entre a RSA média dos atletas e as diferentes variáveis de rendimento e caracterização antropométrica e produção hormonal dos futebolistas. E olhando aqui para o gráfico das correlações, o que foi possível identificar é que apenas o salto com contramovimento, a altura do salto com contramovimento e o volume máximo de oxigênio estimado dos futebolistas foram correlacionados de forma moderada a grande com a RSA média obtida no teste de 7 sprints. Portanto, aqui identificando-se que apenas os fatores que estão mais afetos à expressão neuromuscular e cardiorrespiratória a melhor explicar, ou melhor se relacionarem, assim é que é, com a RSA média. Em frente com a análise, o que procuramos fazer foi utilizar um modelo de regressão multilinear após assumidos ou cumpridos os pressupostos de utilização deste mesmo teste para identificar de que forma é que o modelo poderia explicar portanto, a RSA média dos atletas, sendo que o modelo conseguiu explicar cerca de 71% da variação da RSA e olhando para aquilo que são as variáveis com contributo estatisticamente significativo, verificou-se que uma vez mais o salto com contramovimento e o VO2 máximo foram os únicos fatores a contribuir de forma significativa para o modelo de regressão implementado. Assim, e olhando aquilo que também é o conhecimento científico sobre esta capacidade, este estudo está em linha com os resultados, comprovando-se que os fatores
da aptidão cardiorrespiratória e os fatores neuromusculares inferidos aqui através da impulsão vertical com o salto com contramovimento, foram os fatores que melhor explicaram a capacidade de realizar sprints repetidos em jovens futebolistas. Também foi possível aqui verificar-se que tanto a idade óssea como o tempo de jogo e de treino, bem como os níveis de produção hormonal, não se relacionaram e também não explicaram aquilo que era a variação da capacidade de realizar sprints repetidos e, portanto, isto deixa o mote para que esta capacidade em concreto é amplamente treinável e, dessa forma, alguns métodos de treino podem ser orientados para melhorar esta expressão. Dentre eles estará certamente os métodos de treino intervalado diferentes, portanto com curtos intervalos, longos intervalos, com sprints repetidos e dentro desses fatores para melhorar a capacidade de realizar sprints repetidos, bem como também o treino de força e potência que poderão beneficiar os atletas, não só na expressão do sprint, como também em mitigar os efeitos do declínio realizado ao longo dos diferentes sprints neste tipo de testes. Gostava de agradecer em nome da equipa de trabalho pela possibilidade de apresentarmos este estudo à comunidade presente neste seminário. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar e cumprimentar a Comissão Organizadora e Científica pelo 15º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança. A apresentação do tema Comparação das idades esqueléticas pelo método Grilo-Spa em jovens futebolistas femininas retrata um tópico, a maturação biológica. Este tem recebido um crescente interesse de estudo na área das ciências do desporto. A idade óssea reflete as alterações nos ossos da mão e do punho. É regularmente estimada através de um exame radiológico. Um dos métodos mais utilizados com jovens atletas para avaliar a idade óssea é o protocolo Grilo-Spa. Os autores que desenvolveram o método recomendam a avaliação individual de cada um dos ossos, comparando-os com as fotografias do Atlas. No entanto, a aplicação do método tem sido efetuada de uma forma económica, através da análise impressionista de toda a imagem. Adicionalmente, os pressupostos associados à aplicação do método não são claramente mencionados em alguns estudos. Por isso, o objetivo do presente estudo é examinar a reprodutibilidade e a concordância inter-observadores pelo método Grilo-Spa, adotando duas metodologias concorrentes, pela análise global da radiografia ou avaliando osso a osso. A amostra foi constituída por 6 jogadoras de futebol feminino com idades compreendidas entre os 12 e os 16,7 anos. Primeiramente, a idade óssea foi determinada através de uma comparação global da radiografia com as fotografias do Atlas. Seguidamente, foi realizada a avaliação individual dos ossos do punho e da mão esquerda. Para obter a idade óssea de cada atleta, foi usada a média dos 30 ossos. A reprodutibilidade foi realizada por um observador experiente que contabilizou mais de 2.000 leituras com o método Grilo-Spa. A concordância entre observadores foi testada para a análise global da radiografia e para a média da idade óssea dos 30 ossos. A diferença das médias foi analisada com o dedo Cohen e a concordância entre observadores foi graficamente inspecionada pelo método Blenn-Altman. A reprodutibilidade para cada osso variou entre 88% a 100%, com um valor médio de 95,2%. Quando a radiografia foi globalmente comparada com as fotografias do Atlas, as diferenças entre observadores foram moderadas e o desvio padrão foi superior a 1 ano em ambos os observadores. Por outro lado, quando a estimativa da idade óssea pressupôs uma análise osso a osso, a diferença entre observadores foi atenuada e qualitativamente interpretada como trivial. Na figura, painel B, é perceptível um maior viés na diferença de médias
quando a análise é efetuada de uma forma económica, isto é, apreciando a mão e o punho como um todo. Os resultados do presente estudo demonstraram que o método grilo e espado, usando uma análise osso a osso, é reprodutível e a concordância entre observadores foi aceitável. A variabilidade intra-observador já tinha sido estudada num trabalho publicado na Human Biology em 1976. Esta pesquisa avaliou raparigas com idades entre os 4 e os 13 anos e aonde foram reportados baixos índices de reprodutibilidade para os ossos do carpo, o que contradiz os resultados do presente estudo. No entanto, os ossos do carpo atingem o estado maturo precocemente comparativamente aos ossos longos, ou seja, no presente estudo, a elevada percentagem de concordância entre observadores nos ossos do carpo pode ser explicada pela amplitude da idade estudada, uma vez que no período pós-pubertário é expectável que os ossos do carpo já sejam definidos como adultos. Estudos futuros devem examinar a reprodutibilidade e a concordância inter-observadores para o método grilo-espado durante os anos pré-pubertários, pubertários e pós-pubertários para participantes do sexo masculino e feminino. Em suma, o presente estudo sugere que a utilização do método grilo-espado seja realizada com a observação detalhada osso a osso. Meu nome é João Duarte e sou investigador no Centro de Investigação do Desporto e Atividade Física da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra. Venho ao 15º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança apresentar-vos o nosso estudo longitudinal que visa a relação antagonista-agonista da força dos grupos musculares da articulação do joelho, os flexores e os tensores, onde avaliámos 30 jovens futebolistas da região centro de Portugal. Estes jovens foram avaliados tendo em conta a dinamometria isocinética. O nosso estudo mereceu financiamento e apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e também uma equipa multidisciplinar. O jogo de futebol é distinto, o Match Performance diz-nos que a segunda parte é distinta da primeira, sobretudo pela depleção de glicogênio, e a força muscular é a base das ações específicas do futebol, que são caracterizadas por episódios curtos, intensos e repetidos. Esses episódios são constituídos por mudanças rápidas de sentido e direção, confrontos, saltos, aterragens, acelerações e travagens. Nas ações específicas do futebol, sublinhamos o passe, a recepção, o remate e o desarme. Todas estas ações que referi anteriormente dependem da eficiência do sistema neuromuscular, sobretudo nos membros inferiores. Sabemos também que estes membros inferiores podem sofrer alteração da sua resistência muscular, sobretudo em duas grandes áreas. Portanto, nos desequilíbrios musculares, a relação entre o músculo agonista e o músculo antagonista, e também nas assimetrias, portanto, a diferença entre membro dominante e membro não dominante. Para nós avaliarmos a relação agonista-antagonista da articulação do joelho, sabemos que a parte posterior da coxa é constituída pelos flexores, pelos isquiotibiais, portanto o grupo muscular posterior, que é fundamental nos movimentos de desacelerar, controlar e estabilizar a articulação do joelho. Naquelas que são as ações específicas do jogo, os isquiotibiais são fundamentais no desarme. Já os tensores da articulação do joelho, também conhecidos como quadríceps, são fundamentais na absorção do choque, no impacto e nas ações específicas de passe, cruzamento e remate. Esta razão, ou o rácio funcional, é denominado na literatura como rácio funcional e tende para 1, ou seja, é um rácio equilibrado, que foi desenvolvido por Agard e colegas em 1998. O objetivo do nosso estudo centra-se na análise e na avaliação longitudinal, ou seja, ao longo do tempo, onde procuramos estudar as alterações que existem nesta relação antagonista-agonista dos músculos flexores e extensores
da articulação do joelho. Estudámos jovens futebolistas dos 12 aos 14 anos de idade e optámos ou desenvolvemos este desenho de estudo, sobretudo pelo elevado número de lesões, não só musculares, mas também ligamentares, que existem nos segmentos corporais, essencialmente ou nomeadamente nos membros inferiores. Sabemos que estes membros inferiores são os segmentos corporais onde a incidência de lesão é superior, onde existem assimetrias, onde existem desequilíbrios e também porque merecem pouca atenção, trabalhados especificamente e unilateralmente no treino. Então, estudámos 30 futebolistas com uma metodologia que percorreu 2 anos, ou seja, estudámos estes jovens futebolistas durante 4 momentos e consideramos a idade esquelética, que foi avaliada através de uma radiografia à mão e pulso esquerdos, uma radiografia que foi avaliada tendo em conta o método de Fels. Estudámos a composição corporal através da densitometria óssea, onde para este estudo interessou a composição dos tecidos, portanto o tecido magro-mole e o tecido gordo, e também avaliámos, portanto, o teste de força segundo ou tendo em consideração a dinamometria isocinética a 60 graus por segundo, onde tivemos 3 repetições de familiarização, 3 repetições submáximas e, posteriormente, 5 repetições maximais de avaliação. No dinamómetro isocinético foi retido para análise o momento máximo de força, onde posteriormente calculamos a medida composta, o rácio funcional. Os nossos resultados estão apresentados nesta tabela 1 e aquilo que podemos observar à primeira vista é que os valores absolutos, considerando o momento 1 e o momento 4, os valores absolutos, as medidas simples, todas elas aumentam. Portanto, os nossos jovens futebolistas aumentaram a sua produção de força ao longo dos 2 anos de estudo. Para nós não é uma surpresa, obviamente era o expectável. No entanto, se nós nos centrarmos na avaliação da razão, portanto numa medida composta, no rácio funcional, reparamos que, e tendo em consideração o valor reportado na literatura como sendo o valor ótimo de 1, reparamos que esse valor decresce de 0,9 para 0,79. Isto refere-se essencialmente à taxa de aumento. Passo a explicar. Os tensores aumentaram 27,3 Nm, portanto, do primeiro momento para o último momento, o que representa um aumento considerável de 30%. Já os músculos flexores aumentaram apenas 10,7 Nm, o que representa um aumento de 13%. Através da análise multinível, conseguimos também desenvolver uma equação onde percebemos que a maturação esquelética influencia o nosso modelo longitudinal, modelo esse, portanto o modelo mais adequado é o modelo representado na equação, que deve ser considerado para normomaturos com um acrescento de 0,303 newtons e para jovens considerados avançados maturacionalmente com um aumento de 0,347 newtons. As nossas conclusões, ou aquilo que nós podemos retirar do nosso estudo, uma vez mais, a maturação esquelética teve um efeito significativo no nosso modelo e também o aumento do comprimento dos ossos longos, e aqui referimos ao membro inferior, essencialmente ao fémur. Portanto, o aumento do fémur orienta uma extensão muscular que é importante na avaliação isocinética e que depende do momento e da força e do comprimento da alavanca. Podemos também dizer que o tecido magro-mole, portanto aqui um fator de muscularidade, é uma variável explicativa significativa e importante. E aqui as questões mais práticas das conclusões do nosso estudo é que esta relação antagonista-agonista do joelho, ao longo portanto com o aumento de um ano
na idade cronológica sofre um declínio de 1,5%, que cada centímetro de aumento no comprimento dos membros inferiores também influencia negativamente em 1,4% a produção de força, e que o aumento de 1 kg de massa magra, ou seja, tecido magro mole, essencialmente na coxa, aumentam, portanto, a nossa relação em cerca de 3%. Também fazer uma chamada de atenção e uma salvaguarda ao treino da cadeia posterior, portanto aqui um trabalho já mais prático para os treinadores, que deve ser feito de forma unilateral e que deve merecer especial atenção à ação muscular excêntrica, porque é aquela que aumenta com uma taxa significativamente inferior à taxa da musculatura anterior. Agradeço a vossa atenção e estou disponível para discutir o trabalho. Obrigado. Bom dia de novo a todos. Em nome da organização quero agradecer a vossa participação e a excelência das vossas comunicações e das conclusões a que chegaram. Portanto, está aberto o período de debate. Gostava que fossem objetivos na colocação das questões e que a dirigissem a um dos palestrantes em particular, e poderemos fazê-lo via bate-papo para ser mais simplificado, ou pedindo para colocar a questão utilizando também outras formas. No bate-papo pode colocar uma mãozinha no ar que nós sabemos quem é que quer colocar a questão. Está aberto o período? Sou estudante do IPC, chamo-me Duarte Lourenço. A minha pergunta refere-se ao último trabalho, vou dentro em questão. Com o treino da flexibilidade na modalidade descritiva, os aumentos não seriam maiores. Tendo estes jovens uma taxa de lesão tão alta, e sendo a flexibilidade uma medida de prevenção de lesões, não matariam 2 coelhos numa cajadada só? Olá, bom dia a todos, especificamente ao aluno, creio que é o Duarte, não sei se percebi bem o nome. Sim. Duarte, aquilo que nós conseguimos avaliar no nosso estudo foi apenas o efeito do treino específico de futebol, ou seja, nós não fizemos nenhum estudo interventivo onde aplicássemos, neste caso e relativamente à sua questão, uma técnica de flexibilidade para poder estudar a sua influência. Aquilo que nós podemos retirar do estudo, tendo em consideração a capacidade condicionante de flexibilidade, é que ao termos um crescimento do osso específico da coxa, neste caso o fémur, o que acontece ao músculo é que ele também está, portanto, a estender-se, por assim dizer, ou seja, temos um músculo que está a crescer em comprimento. E obviamente que a flexibilidade é uma capacidade determinante nessa produção de força, ou nesses ganhos de força. Aqui o interessante e aquilo que nós concluímos foi que o treino específico favorece mais, ou seja, favorece numa taxa diferente a musculatura anterior e a musculatura anterior, portanto, a musculatura anterior aumentou os 30% e a musculatura posterior apenas aumentou os 10%. Portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer em treino, que não seja específico, porque, uma vez mais, nós apenas avaliamos o tempo de treino como variável, ou foi a variável de treino que controlamos, foi apenas o treino, ou seja, o tempo de treino, o tempo de jogo, não foi, como lhe disse, nenhuma técnica de treino, ou seja, não fizemos nenhum treino de força ou de flexibilidade ou de velocidade associado, portanto, ao tempo de estudo que tivemos. Obrigado, João. Há mais alguma questão que queiram colocar? Posso, António Rui Matos? Olá, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Queria colocar uma questão também ao João, curiosamente. João, só aqui uma questão. Eu reparei nas tabelas que vocês testaram 30 atletas, se vi bem, nos 3 primeiros momentos, mas no último tinham só 18. É normal, acontece isso. A minha questão era se tiveram isso em conta depois na análise dos resultados, uma vez que podem ter perdido aqui atletas que eventualmente até tinham menor rendimento e que isso tenha feito artificialmente subir os resultados. Não creio que tenha sido isso, mas certamente vocês ponderaram isso. Queres nos dizer alguma coisa sobre isso? E obrigado pelo vosso trabalho. Claro que sim. Olá, Rui, bom dia e muito obrigado pela questão. É relativamente um dado interessante, ou seja, a taxa de mortalidade amostral já era expectável no início do estudo.
e nós, se olharmos para a literatura, nós temos imensos estudos longitudinais que apenas consideram, portanto, 3 pontos na curva, ou seja, nós temos 3 pontos e a partir daí já conseguimos criar uma curva de desenvolvimento. Nós neste estudo fomos um bocadinho ambiciosos e planeámos os 4 momentos e essa perda de 12 atletas significa, portanto, a percentagem que nós já estaríamos preparados para ter como perda logo no início do estudo. Aquilo que o estudo e aquilo que a literatura nos diz é que os 3 momentos já por si só seriam suficientes para nós termos uma boa qualidade na análise dos dados. Portanto, o 4º momento vem trazer robustez, ainda que com menos elementos. No entanto, eu creio que os dados não sofreriam, poderiam ser mais robustos, sim, mas creio que a tendência para os dados seria a mesma, porque isso já foi demonstrado nos momentos anteriores. Obrigado, João. Obrigado, Rui. Não havendo questões, eu gostava de colocar uma questão ao Ricardo Rebelo. Está? Ricardo... Estou eu pelo Ricardo, ou seja, faço parte do grupo de trabalho, o Ricardo está em aula. E... Obrigado, Rui, muito bem. Vou tentar responder então. Sim. Eu acho que é fácil. Eu fiquei um bocadinho perplexo e coloco sempre isto por causa da minha experiência na condução de treino desportivo em jovens atletas durante mais de 20 anos, que é coordenação motora versus experiência. Eu gostava que o Rui nos explicasse um pouco isso melhor, porque aparentemente pode ser lógico. Quanto maior for a experiência motora, ou a experiência anterior em termos de treino, ou de alto rendimento ou outro treino, melhor será, em princípio, no futuro, a coordenação motora específica, no caso, ou mesmo geral. O Rui, pode explicar-nos um bocadinho este processo, por favor? Olha, deixa-me tentar. Bom dia a todos. Este teste que o Ricardo desenvolveu connosco no futebol foi o início de um trabalho que nós estamos a desenvolver, onde estamos à procura de ir um pouco mais longe nestas questões da coordenação motora versus competência motora. Como vocês sabem, é uma discussão, eu diria, relativamente antiga, mas muito premente, porque cada vez mais se vai descobrindo que há uma série de baterias, eu diria que as baterias de testes que existem para avaliar quer a coordenação motora, quer a competência motora, começam a aparecer de alguma forma deficitárias em alguns aspectos, nomeadamente o facto de não conseguirem fazer essa avaliação ao longo, na tal perspectiva de um lifespan, não é? Portanto, ao longo de toda a vida, têm limitações a esse nível, e há quem esteja a estudar a descoberta, a propor novas baterias, por exemplo, o caso do Luís Paulo e da Rita Cordovil, com a sua Motor Assessment Competence, em que tentam que haja um teste que possa ser feito ao longo de toda a vida. E eles estão a fazer curvas de resultados para precisamente perceberem o que é que vai acontecendo a esses dados. Obviamente, é isso que dizes, tens toda a razão, claro que sim, a coordenação motora, para além de alguns eventuais aspectos que possam ser natos, não é? Obviamente que depende muito do treino. E é por isso que nós também dizemos que é nas idades baixas que essas capacidades devem começar a ser treinadas, precisamente porque são muito dependentes de fatores neurológicos e esses estão em grande e franco desenvolvimento nessas idades mais baixas. O que se procurou, ou o que se começou a tentar procurar aqui, foi ver se era possível fazer um teste, agora num âmbito em que não há muito trabalho feito, que é quando entra, digamos, a coordenação mais a nível oculopedal e não tanto oculomanual. Nesse sentido, este é um estudo preliminar, muito preliminar mesmo, e que tem aqui um aspecto que eu acho que era importante salientarmos. Não há ainda acordo, eu tive a oportunidade de participar agora num congresso recente, há menos de um mês, creio eu, da Assembleia Nacional do Consórcio Internacional em Desenvolvimento Motor, foi nos Estados Unidos, também à distância, em que levantámos a questão de testar os 2 lados do corpo ou só um. E isso é algo que não é consistente na literatura. Nós encontramos testes de coordenação motora, em que se deixa que um atleta, um executante, um sujeito, apenas execute com o seu lado dito preferido, e há outros que, para o mesmo teste, exigem que se faça dos dois lados. Aliás, o Ricardo teve a oportunidade de explicar isso ao mostrar o teste. Este teste obriga aos 2 lados, talvez até para tentar evitar, como ele disse, que a experiência da prática, que muitas vezes está associada mais ao teste, ao pé preferido, neste caso, seja determinante, portanto obriga a usar os 2, mas há outros, como o próprio teste que ele mostrou, em que só se usa um. Ou então, por exemplo, no caso do ténis de mesa, utilizam-se os 2, como viram, esse teste do Faber, de atirar a bola de ténis de mesa, não é à parede, neste caso à mesa, colocada ao alto do ténis de mesa,
e que é muito interessante. Porque é que se utilizam as duas mãos quando no ténis de mesa nós não mudamos de raquete a meio de uma jogada? Portanto, se a bola vai para o meu lado esquerdo e eu sou destro, eu tenho que bater de revés, eventualmente, com a mão direita. Portanto, isto são as questões que se começam a levantar. E, obviamente, sim, tens razão. Portanto, a experiência motora vai necessariamente aumentar estes níveis de coordenação motora. Só mesmo para terminar, dizer-vos que estamos agora a fazer um passo mais além e estamos a tentar encontrar um teste, aliás, já o encontramos, estamos agora a estudá-lo, com base na modalidade esportiva que eu criei em 2008, a tripela, em que vamos ter um teste de coordenação motora, pensamos que quase único, em que vai ter coordenação óculo-segmentar, ou seja, pedal e manual. Receber a bola com as mãos, lançar com os pés, que é o gesto básico da tripela. Vamos ver o que é que vem daí. Obrigado, não sei se respondi. Obrigado, respondeu perfeitamente. Na minha perspectiva, só gostava de, muito rápido, que o Rui respondesse mais uma questão, que é, em ambiente de treino, neste momento, nós temos de nos preocupar com aquisições que podiam ter ocorrido na primeira e segunda infância, é verdade? Sim, pois é verdade. Fala-se muito do desenvolvimento motor, da pirâmide do desenvolvimento motor, dos movimentos fundamentais até aos 7 anos, isso é para esquecer, não é? Isso é para esquecer, porque isso está cada vez mais alongado, a não ser em determinados casos. Temos que fazer, de facto, esse upgrade daquilo que se vai perdendo, ou melhor, daquilo que não se adquiriu, se calhar quando se poderia ter adquirido, e sim, e é esse trabalho que tem que ser muitas vezes feito, sim. Estou no bate-papo, Rui, e é a última questão para o Rui, porque temos mais conferências a quem gostávamos de colocar questões. Podes responder, Rui, faz favor, no bate-papo tens acesso? Agora deixa-me ver. É a última. Sim, já vi. Aqui foi uma questão de controle, foi uma questão de controle da amostragem, não houve nenhum fator determinante para esta escolha, portanto foi para que garantir que houvesse um mínimo de familiaridade, ainda assim, apesar de ser um teste de coordenação motora genérico, que houvesse um mínimo de coordenação motora anterior que se pudesse associar. Além disso, é um teste também que se quer ver, tal como o do Faber no ténis de mesa, que se quer ver possivelmente aplicado à detecção de talentos eventualmente no futebol e, portanto, de alguma maneira interessava também que houvesse já algum mínimo de prática e daí ter-se colocado esse número de anos de prática anterior, sim. Obrigado pela questão. Obrigado, Rui. Obrigado também aos estudantes que estão a colocar questões. Eu gostava que fossem vocês a colocar questões, senão terei de avançar com questões para os outros conferencistas. Não vendo questões? Temos de ser ágeis, porque vamos para o intervalo e depois voltaremos às 11. A Ana Filipa, não sei se está. A Ana Filipa está cá? Sim, estou. Olá, bom dia, bem-vinda. Mais uma vez. Há bocado foi indireto, agora é indireto não é mesmo, mas direto com esta tecnologia que está ao nosso dispor neste momento. Eu tenho uma curiosidade que gostava que me explicasse, não está em causa o estudo. É uma questão muito simples, embora não fosse objeto de avaliação, que está associada à motivação. Os que não estiveram em jogo podiam estar menos motivados para fazer aquela bateria de testes que vocês aplicaram? Ora bem, isso realmente não foi medido, portanto não conseguimos ter essa resposta completamente respondida, mas no sentido do teste, do esforço, ter dado o seu máximo? Por exemplo? O que é assim, que acha? Isso procura-se... Desculpe, não estou a colocar em causa, é só uma coisa. Sim. Se eu não jogo, é assim, os meus colegas vão fazer o teste, logo à partida há uma espécie de efeito Dow, e o jogador que submete àquela bateria igual ao do colega que joga todos os jogos e que ele está no banco, eu também joguei futebol e detestava estar no banco. Claro, acho que ninguém gosta. Ninguém gosta, não é verdade? Sim, mas neste caso, portanto, isto fazendo parte de um estudo e não sendo propriamente voltado mesmo para a competição e tendo eles a noção do que era pedido e o que é que estava a ser feito, procurou-se também motivá-los de forma externa para a prática, para darem o máximo. É óbvio que os fatores internos nós não controlamos por todo, mas procurou-se tentar fazer essa motivação extrínseca. Até estou sendo mais objetivo, o que é que sugere aos treinadores que trabalham com grupos destas idades e que têm de garantir que quem está no banco tem o mesmo nível, tal qual a nossa seleção? Demos aqui há dias uma espécie de, digamos, baile, passa a expressão, desculpem, não me ocorre outro termo, de futebol com Andorra, e quem está no banco tem tanta ou melhor qualidade às vezes do que os outros que estão em campo. Como é que eu faço, como é que eu posso planear o treino em termos macro ou mesociclo, num espaço mais longo,
para garantir que quem está no banco tem o mesmo nível de condição para a seleção física específica. Sim, este estudo verificou-se precisamente essa questão, o facto dos minutos de jogo serem bastante importantes para o desenvolvimento das outras capacidades. Portanto, eu penso que há um exemplo muito nítido, por exemplo, no desporto do voleibol, em que basicamente de 7 para 7 é necessário fazer uma alteração do próprio 6 inicial, fazendo com que haja a obrigatoriedade dos atletas jogarem. Isso pode ser uma forma de fazer alteração às regras e que permita que todos tenham a possibilidade de jogar. Isso pode ser uma forma de... visto que, por norma, os treinadores têm sempre essa questão mais voltada para os melhores é que jogam, os mais maturados é que jogam, não é? Por norma são aqueles que têm as melhores capacidades. Talvez se houvesse alguma regra também nesta modalidade, pudesse fazer a diferença para poder permitir a que todos tenham pelo menos uma prática mais semelhante. Caso isso não seja possível, portanto, aqueles que jogam e que têm mais minutos de jogo, ou aliás, aqueles que não têm tantos minutos de jogo, terá que se encontrar uma outra alternativa para que eles possam também estar mais presentes na competição e, portanto, que possam ter ou uma competição alternativa ou, portanto, acho que talvez uma regra diferenciada que poderá fazer mais efeito e permitir que a formação seja mesmo uma formação e não só voltada para quem é, por norma, mais maturacionalmente mais evoluído. Não sei se respondi à questão, se fugi. Sim. Obrigado, Ana. Obrigada eu. Há uma questão à Ana? Posso? Posso? Sim? Pode identificar, se faz favor. Rui Matos, peço desculpa. Rui Matos. Ana, olá. Era mesmo na sequência do que tu dizias agora, dos meus tempos já antigos de treinador de handball, nos escalões de formação havia precisamente um regulamento, chamava-se regulamento pedagógico, que eu dizia que era o regulamento para os maus treinadores. Ou seja, era um regulamento que obrigava a que toda a gente jogasse. E eu perguntava-me, mas é preciso um regulamento obrigar a que jovens em formação joguem todos? Porque nós até perguntamos, mas quem é que precisa mais de jogar? São os melhores ou os piores? Os piores precisam de jogar mais. E, portanto, havia um regulamento pedagógico que obrigava, primeiro, não permitia que todos jogassem todos os períodos, aquilo era por 4 períodos em vez de 2 partes, todos tinham que jogar no mínimo 1 período, no máximo 3. Portanto, toda a gente saía, toda a gente jogava. Foi bom teres sugerido isso, fez-me lembrar esta... O voleibol de formação faz precisamente isso, portanto, quando se faz a passagem de um set para o outro, portanto, estão 6 em campo, 2 delas podem se manter, as 4 têm que ser alteradas e, portanto, só esse facto já vai permitir que num fim de um jogo, mesmo que seja 3-0, já haja a maior probabilidade de todos os atletas poderem ter essa hipótese de jogar e, portanto, isso irá equilibrar melhor e realmente ser para os maus treinadores no sentido de permitir que joguem todos e é para isso que a formação deveria estar mais voltada. Sem dúvida, obrigado. Obrigada eu. Obrigado a ambos. Eu não queria ser só a colocar questões, passava um pouco a bola para lá e pedia também ao Rui para se coibir durante algum tempo, senão os outros não participam, a não ser que esteja tudo ainda a uma hora da 10h30, a hora de café, matinal. Vamos ver, há mais alguém que queira colocar questões? Senão avanço para o Filipe comente. Filipe, cá estou. Parabéns pelo teu percurso, há muito tempo não converso contigo. Obrigado por participares neste seminário. Estás presente? Sim. Obrigado. E o vosso trabalho, portanto, o trabalho que apresentaste é na sequência do da Ana, e há aqui uma curiosidade que me assalta, digamos, o espírito que é a questão de, em termos de conclusões, eu sei que é estatística que assim determina, mas que os sprints repetidos e a capacidade de realizar sprints repetidos esteja muito dependente daquilo que é a aptidão aeróbica e a capacidade de força ou de impulsão vertical. Podias explicar-nos isto um bocadinho melhor? Sim. Bem, primeiro de tudo, olá a todos, agradecer também a oportunidade. Na verdade, o sprint repetidos é a conjugação de um conjunto de fatores, não é? Porque envolve o sprint, que por si só é multifatorial naquilo que são os elementos contribuintes para o desempenho, e depois tem, evidentemente, uma componente de resistência incluída nela, que visa mitigar os efeitos
do conjunto de número de repetições, por forma a mantermos uma estabilidade naquilo que é a curva de desempenho. O que acontece é que, naturalmente, não importa só apenas para ter uma boa capacidade de realizar sprints, ter em si próprio uma boa mecânica de movimento e uma boa eficiência energética, é também determinante ter os suportes físicos e fisiológicos que permitem um bom desempenho. E esses são, naturalmente, uma boa aptidão cardiorrespiratória por via de que esta capacidade possibilite nos períodos de intermitência que está associado aos sprints repetidos fazer uma recuperação relativamente mais célere ao nível metabólico, e depois, obviamente, também uma boa determinância neuromuscular, porque os sprints repetidos têm uma mecânica própria, fruto, evidentemente, daquilo que é a realização de um desempenho all out, ao máximo esforço, e, por conseguinte, para nós termos uma boa capacidade de expressão em sprints repetidos, é necessário termos também força, e com que essa força e potência não permita que haja um declínio muito grande face à fadiga. Ou seja, o que está bastante claro na literatura e face àquilo que têm vindo a ser os trabalhos desenvolvidos, e há 2 excelentes trabalhos sobre isso feitos pelo David Bishop, que são revisões sistemáticas da literatura, é efetivamente o contributo determinante das vias, ou seja, do metabolismo e das vias energéticas, bem como dos fatores neuromusculares, que explicam efetivamente grande parte do sucesso ou não de realizarmos sprints repetidos. Não é que o sprint repetido seja efetivamente um elemento que aconteça assim com tanta regularidade no futebol, segundo aquilo que têm vindo a ser os trabalhos ultimamente publicados. O que acontece é que existe mais acelerações repetidas, e sim, ou seja, percursos até 10 metros feitos com grande frequência e com pouco período de recuperação. Os sprints repetidos pela sua... Porque nós, para atingirmos sprint, precisamos de espaço, não é? Portanto, o sprint no futebol está documentado que está acima de 25 km/h, e o número de ocasiões em que isso acontece é relativamente curto e com menor frequência. Portanto, agora o que se tem proposto é que mesmo os próprios testes de sprint repetidos passem a ser testes de aceleração repetida, ou seja, nos primeiros percursos de 10 metros, no sentido de perceber se há efetivamente uma observação errónea naquilo que é a interpretação das principais determinantes das qualidades físicas dos atletas. Só mais uma questão, Filipe, então. O tempo de jogo, o treino e horas de trabalho não influenciam essa capacidade também? Ou seja, se a capacidade aeróbica influenciam, depois concluir-se há aqui uma espécie de... Completamente. Nas conclusões ou não? Completamente. Ou estava distraído? Sim, sim. O que aconteceu é que nesta regressão o tempo de exposição à prática não foi estatisticamente significativo para explicar a variação. Não é que isso... isto não quer dizer que não haja relação. O que quer dizer é que aquela quantidade de horas de prática, naquele contexto, não foi possível ser estabelecida uma relação causa e efeito. Agora, o que certamente acontecerá é que uma boa intervenção na prática potenciará o desenvolvimento daquilo que é os sprints repetidos. Ou seja, nós, por exemplo, quando vamos à literatura e vemos os estudos de intervenção, principalmente os randomizados controlados, vemos efetivamente uma causa e efeito entre a relação da exposição dos atletas a treino intervalado de alta intensidade, assim como aqueles que são expostos a treino de força orientado para a força máxima, ou então dentro da curva força-velocidade para a potência. Estes tipos de intervenção normalmente têm sempre benefícios muito claros face a grupos de controle ou face a grupos que, não sendo de controle, são ativos com outros tipos de prática, mas que não beneficiam tanto nos sprints repetidos. Portanto, há aqui claramente um benefício muito grande daquilo que são os programas de intervenção, e, portanto, isto quer dizer que nos períodos após, sobretudo, o pico maturacional, poderá ser interessante intervencionar os atletas com microdoses numa fase inicial e depois numa fase mais avançada da sua formação, de estímulos orientados para o desenvolvimento, os estímulos neuromusculares e também estímulos ao nível dos diferentes sistemas energéticos, de forma a potenciar estas capacidades. Mas claramente quem joga mais e quem está exposto a melhor intervenção
tenderá a sair beneficiado em diferentes qualidades físicas, dentre elas os sprints repetidos. Muito obrigado, Filipe. Obrigado. Estamos quase a terminar, temos mais 2 minutos e agora vou colocar a questão. O Diogo está cá? Sim. Olá. Sim. Bom dia. Também enaltecemos o seu trabalho e tenho uma curiosidade. Então, como funcionam os nossos centros de medicina desportiva, acha que, qual é que é o teste afinal, ou qual é que é, digamos, aquilo que propõe que se faça para determinar de forma rápida e célere a idade óssea? Os nossos centros de medicina desportiva funcionam para muito poucos. São pouco acessíveis, nem sempre estão disponíveis. O que é que sugere que se faça para que, efetivamente, no apoio ao treino e àquilo que é depois, passa a expressão, a aplicação de estímulos de treino, nomeadamente das capacidades condicionantes, para que se saiba o que é que estamos a fazer face à idade óssea, à idade biológica real dos indivíduos que estão sujeitos a estes processos? Bom dia. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes e em relação à sua questão, relativamente ao futebol feminino, nós não podemos dizer, é muito pouco estudado e nós não podemos dizer qual é o método melhor. A literatura aponta essencialmente 3 métodos. Se olhar do ponto de vista rápido e eficiente, o método Grealish-Pal é o que é usado, é o mais usado, mas foi um método sobretudo desenvolvido por clínicos. E para desportistas não sabemos ao certo se esse método pode ou não ser aplicável. Os métodos variam, quer na amostragem, quer nos princípios que utilizam para a sua aplicação, e por isso dão idades esqueléticas completamente, alguns deles completamente dispares. Por isso, o método Grealish-Pal é sem dúvida o mais rápido, em que é subjetivo, mas, por exemplo, o mais recente e foi com população europeia, é dos mais usados também, que é o método Tanner-Whitehouse, mas não há comparações no futebol feminino e mesmo no masculino. O método mais rápido também nunca foi muito estudado. Os métodos mais usados no futebol masculino também são o TW, que neste caso é o Tanner-Whitehouse, e o Fels, que também foi trazido para aqui hoje para uma das conferências, ou para 2 das conferências. Muito obrigado. Rodrigo tem uma questão que é dirigida ao professor Rui Matos. Bem, vou permitir isto, mas podia interagir depois por outras vias. Mas enfim, Rui, não sei se ainda estás presente no bate-papo. Última questão, faz favor. Ainda estou presente. Estava a tentar ler, que a pergunta é relativamente grande. Sim. Sim, certamente que sim. Claro que influencia. E tudo o que sejam constrangimentos à ação motor influenciam. Se eu sou obrigado a usar um pé que não é o dominante, isso influencia. Como eu disse logo no início, isso foi o tema da nossa participação na tal conferência internacional, foi mesmo levantar esta questão. É inevitável que influencie. E por isso, quando se toma a decisão de usar apenas o apoio, o pé preferido, ou permitir que se use mais do que um, portanto, que use o preferido e o não preferido, temos que ter a consciência de que isso vai afetar os resultados. No teste que estamos agora a criar, queremos até quantificar essa influência, sabendo que isso influencia mais determinadas pessoas do que outras. Por exemplo, sabemos que as pessoas que são ambidestras, por exemplo, têm um equilíbrio maior entre os 2 segmentos do que aqueles que, por exemplo, os destros, não é? Que têm uma discrepância muito grande, por exemplo, comparativamente também aos próprios esquerdinos, aos sinistrómanos, tem uma discrepância maior entre o preferido e o não preferido. Se eu só permitir que se use um, por exemplo, os destros podem ser beneficiados. Se eu permitir que se usem os 2, ou obrigar, pelo contrário, que se usem os 2, talvez os esquerdinos e os ambidestros, talvez não, será mesmo assim, o que nos diz a literatura, sejam beneficiados. Portanto, obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente e sim, em síntese, sim, claro que influencia. Obrigado. Estava então a dizer que foi uma honra moderar a sessão e foi também um gosto estar convosco. Espero que continuem o resto da manhã, o resto das sessões, e um bem-aja a todos até já. Vamos sair em um pequeno intervalo. Obrigado.